Olá a todos, eu sou o Matheus Lassan, sejam muito bem-vindos ao canal da Restauração. No vídeo de hoje nós comentaremos a entrevista de Monsieur Williamson, recém-publicada no canal Thread Talk, publicada no dia de hoje, e faremos algumas considerações a respeito. Então, antes de mais nada, eu peço a você que considere se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo aqui da Ação Restauracionista, deixar o seu like, comentar no vídeo para ajudar no engajamento do mesmo e também compartilhar com seus amigos da Fraternidade da Resistência no WhatsApp, porque vai ser muito bom dar o outro lado da versão, no caso, defender aqui até algumas coisas que foram de modo indireto imputadas a mim ou perguntadas devido a algum dos vídeos do nosso canal da Ação Restauracionista. Certo, pessoal? Então aqui começando as considerações sobre a entrevista de Don Williamson. Eu gostei muito da entrevista, foi muito interessante, e o Thread Talk, o Luigi especialmente, está de parabéns por publicar, porque essa entrevista veio a confirmar tudo aquilo que nós estamos dizendo, já tem tempo que a gente está dizendo. Monsieur Williamson não vê problema no sedvacantismo, Monsieur Williamson sagrou sedvacantista, Monsieur Williamson é russófilo, cuidado, olha aí a contradição, etc, etc e tal. Aí vem o Luigi, me faz esse favor, publica a entrevista, daquele jeito lá, não corta trecho nenhum pelo visto, até o Monsieur Williamson lá, uma crise de tosse, o coitado não corta o vídeo lá do Monsieur Williamson, que assistiu a entrevista aí sabe, sim, foi bom ver do Luigi ele fazer as perguntas críticas. Por exemplo, a questão a respeito do brasão rosa-cruciano de Monsieur Williamson. Foi bom ver o Luigi perguntar isso, já que o Mosteiro não me deixou entrevistar Don Williamson. Para quem não está lembrado, para refrescar a memória dos ouvintes, eu mandei um e-mail para Don Williamson quando ele estava para vir aqui para o Brasil, convidando para uma entrevista, falando que, apresentando meu canal, deixei o vídeo inicial do canal é o dossiê Monsieur Williamson. E ele aceitou fazer uma entrevista, me pediu para entrar em contato com Dom Tomás de Aquino e ali organizar a entrevista. Acontece que Dom Tomás de Aquino não permitiu que a entrevista acontecesse, porque, segundo ele, nas palavras do mesmo, eu não sigo a posição de Monsieur Lefebvre. Então, não daria para entrevistar. Aí o Luigi vai e faz a entrevista e foi bem bacana. E só para fazer uma recapitulação geral aqui, que é muito importante, nós fizemos um vídeo, se eu não me engano, no dia 20 de dezembro do ano passado, 2023, ou seja, está indo aí para quase um ano que fizemos esse vídeo, que foi o dossiê Monsieur Williamson, como a resistência coopera com o plano russófilo de Alexander Dugin, do Putin e do Viganò, e como todos eles estão juntos. Então, naquele vídeo eu fiz ali uma grande exposição a respeito de milhares de assuntos, dezenas de assuntos que não tinham aparecido ainda para o público brasileiro, e alguma dessas ideias o pessoal até imputou a mim, como a questão do brasão Rosa Cruz, como se eu tivesse inventado essa questão. No final do vídeo eu abordarei assim no detalhe, aqui com mais detalhe ainda do que eu abordei nos últimos vídeos, mas mostrando assim que não fui eu que inventei. Mas bem, lá naquele vídeo eu mostrei a ligação de Monsieur Williamson com o Viganò, falei sobre a sagração do Williamson, que Don Williamson sagrou o Viganò, e a proximidade de ideias do Monsieur Williamson com Alexander Dugin, e mais uma série de outras coisas estranhas. E, por causa de alguns comentários aí, os últimos, eu acredito que 20, 30 minutos do vídeo, o Luigi dedicou a responder as minhas perguntas de modo indireto. Estão falando por aí, os sedvacantistas malucos do Brasil, que o senhor é Rosa Cruz e tal. Hilário, gostei demais, viu, Luigi? Mas bem, feita essa introdução, essa recapitulação dos últimos acontecimentos aqui no canal, para quem quiser assistir o dossiê, eu vou deixar aqui embaixo um card aparecendo na tela aqui agora, para você ver, assistir o dossiê e tirar as suas próprias conclusões. Mas feita essa introdução, vamos aqui a algumas considerações a respeito do vídeo. A primeira, como assim Don Williamson diz que pode ser sedvacantista, não tem nenhum problema de ser sedvacantista, e Dom Tomás de Aquino diz que não pode, o padre David Nas fala que não pode, o próprio Luigi aí vai lá do Marcelo Andrade, fala refutando o sedvacantismo e tal. Então, a gente vê assim que é uma certa contradição. E é uma contradição gritante que muita gente está percebendo isso. Porque Don Williamson vai e faz uma distinção esquisitíssima, diga-se de passagem, entre sedvacantismo prático e sedvacantismo dogmático. Em tese ali, o Don Williamson ele diz que pode ser sedvacantista prático, pode acreditar no sedvacantismo, só não pode ser dogmático. Dogmático, entenda, dizer que não é possível ser católico fora do sedvacantismo. E quem é um sedvacantista dogmático comete um exagero absurdo. Então assim, não tem problema nenhum ser sedvacantista. Se você é um sedvacantista dogmático como eu, você sequer é herege, é só um erro absurdo, né? Um exagero. É um exagero. Então, ele vai e fala no vídeo que
não tem nenhum problema ser sedvacantista, que ele trabalha com pessoas que são sedvacantistas. Ele, inclusive, diz, o Monsieur Williamson, que há fundamento, há sérias razões para se pensar no sedvacantismo. Então, coloca até, assim, em certo cheque, a tal cruzada que o Thread Talk move há tempos já contra o sedvacantismo, porque, bem, faz vídeo contra o sedvacantismo, faz vídeo, aí chama o seu Williams, ele vai e fala, não tem nenhum problema. Não só não tem nenhum problema, como eu também sagrei o sedvacantista, o Monsieur Stubnitzy, eu acho que assim pronuncia porque ele é polonês, ele falou, os fiéis dele lá, eles sede privacionista, né, não acreditam que o Papa é Papa, mas assim, cada um com sua opinião, cada um se vê com Deus, basicamente falando desse tipo de coisa. E aí, não sou apenas eu que estou vendo a contradição entre os ensinamentos aqui de Dom Tomás de Aquino, os ensinamentos do Monsieur Williamson, do próprio Luigi, do Thread Talk, mas muita gente tem falado, até no canal mesmo ali do Thread Talk, eu vou colocar na tela para vocês verem agora, gente aí falando que, tem alguma coisa errada nisso aí, né? Ninguém aqui é criança para dizer que não tem contradição. Então aqui alguns comentários, né? Aqui o tal Daniel Henriques, 1814, não sejamos inocentes. Defender parcialmente sedvacantismo, chamando de não dogmático, é o mesmo que defender modernismo, que não se trata de modernismo dogmático. Dom Williamson também, ao meu ver, peca ao comparar Dom Viganò com Dom Lefebvre. Isso aí é outro escândalo. Dizer que Dom Viganò está dos mesmos pés aí de Dom Lefebvre, sendo que o Viganò não tinha nem sagração válida até esses dias atrás, e agora Dom Viganò vira sedvacantista, e o Dom Williamson fala, mas não é um sedvacantista dogmático, a gente se encontra e tal. Então, mostra, o pessoal fala assim dos problemas do sedvacantismo e tal, mas, bem, dentro da resistência, para cada dedo que aponta, tem 4, 5 apontando para si mesmo, né? Essa que é a verdade. Então aqui o senhor Daniel Henrique apontando a contradição entre uma coisa e outra. O Luigi estava respondendo no canal de uma pessoa que perguntou sobre a contradição que tem entre o posicionamento da fraternidade de Dom Williamson e do Mosteiro, e aí, né, falando, ele deu essa resposta aqui. A distinção é que Dom Williamson apresenta a questão do sedvacantismo prático. Tudo que se prega contra o sedvacantismo, implicitamente, se refere à teoria. Ou seja, quando se prega contra o sedvacantismo, não quer dizer que é contra a prática do sedvacantismo, é contra a teoria. Então você pode ser, só não pode defender. É uma coisa, né? Na prática, realmente as coisas não são tão simples assim. Na prática, Dom Tomás tem contato com o Padre Neves, de quem podemos discordar, mas definitivamente não é o sedvacantista prático, não é o sedvacantista dogmático. Aí fica a pergunta, né, porque ficou estranha essa forma de colocar aqui agora, o que é ter contato com o Padre Neves, o Dom Tomás de Aquino? Eu peço aqui que o reverendo Padre Neves, quem sabe se pronuncie a respeito, comente nesse nosso vídeo aqui, no vídeo do Thread Talk, o que exatamente ele quis dizer aí com ter contato, se confirma, se não confirma, o que é, porque, bem, ter contato é uma expressão idiomática que pode significar muitas coisas, desde trocar figurinha no WhatsApp, ou seja, um contato baixo, até, por exemplo, uma missa hipotética de um padre não nacum dentro do mosteiro da Santa Cruz, distribuindo comunhão para as freiras, para os monges lá dentro. Então, assim, são dois cenários bem distintos. O que exatamente é ter contato? Bem, eu já conversei com o padre Leandro Neves, não sou atendido por ele. Tenho amigos que já frequentaram, que de vez em quando até vão às missas do Padre Neves, não tenho nada contra a pessoa dele, mas o que ele me falou aqui em privado é que ele é sedvacantista, é um padre não nacum. Agora, eu também nunca vi um vídeo do Padre Neves falando a favor do sedvacantismo, falando se é sedvacantista, se não é, se é... Eu acho que ele é sedvacantista, tá? Até onde eu sei, nunca vi alguém dizer o contrário. Mas, bem, publicamente não tem vídeo. Aí fica essa pergunta, é sedvacantista dogmático, não é? O que exatamente o Luigi quis dizer com isso aí? Eu acho que, assim, ficou muito ruim ter colocado as coisas dessa forma, porque sobra tanto pro Padre Neves quanto para Dom Tomás de Aquino. Porque se Dom Tomás de Aquino tá falando contra o sedvacantismo, tá apoiando os padres dele, Padre Nasa aí, tá apoiando o Thread Talk, falando contra o sedvacantismo, aí vai ele trabalha com o padre sedvacantismo, a sedvacantista, então, não tem lógica. Ou é ou não é, Nosso Senhor disse, seja o seu sim, sim, o seu não, não. Então, pode, não pode, aceita, não aceita, porque o quê? Agora Dom Tomás de Aquino vai aceitar crismar sedvacantista também? Se for, avisa, vai sagrar sedvacantista igual Dom Williamson, tá aceitando, ou o que quer. Então, assim, definam as coisas como que é, porque seja o seu sim, sim, o seu não, não. Mas até o momento fica essa questão atribulada aí, e não sou só eu que tô vendo que tem contradição aí no meio, tá?
As pessoas não estão vendo que a coisa está esquisita. Essa outra pessoa aqui também, olha só, esse tal de Buziones, ele perguntou: estranho, o que o Padre Neves acha do sacerdócio do Padre Jair? Qual a opinião do Padre Neves sobre qual a opinião do Padre Neves sobre o artigo Avanço Traição escrito por Dom Williamson? Enfim, as coisas podem ser diferentes na Europa, mas no Brasil não é assim. Muitos poderão achar que a resistência aqui flerta com o sede-vacantismo. Então, é o que a gente veio dizendo. Já tem tempo que, assim, pode, não pode, é aquela coisa, às vezes sim, às vezes não, depende do interesse do negócio, né? E lembrar as palavras de Dom Tomás de Aquino. As atitudes dos sede-vacantistas são extremamente graves e os brasileiros têm a obrigação de conhecê-las para resistirem aos lobos que querem invadir os apriscos de Cristo e lhe roubar as almas. Então, Dom Tomás aqui falando que em 11 de janeiro de 2019, foi uma coincidência quando começou a circular um vídeo assim sobre umas ligações de Dom Tomás de Aquino, que ele estava falando sobre uns casos aí de pizza no exterior, né? Aí parece que ele queria processar o pessoal. Eu só tô dizendo o que eu ouvi falar, tá bom? Mas eu acho que é mais ou menos essa data aí. E aí, Dom Tomás aqui, posicionando-se sempre contra o sede-vacantismo, não me deixou entrevistar Dom Williamson, porque ele sabe que eu não sou continuista, que eu não sou modernista, mas eu não sigo a opinião de Dom Lefebvre, então não posso entrevistar Dom Williamson. Bem, aí o Luigi aqui respondeu no vídeo, isso tudo aqui no vídeo, lá da entrevista de Dom Williamson. Se o Padre Neves chegou a fazer alguma declaração, que responda essas perguntas. Porque, né, aí não sei o que, tá parecendo que é uma pegadinha com isso. Não acho que é uma pegadinha, porque, bem, o próprio Monsieur Williamson, ele fala ali nessa entrevista de hoje, que o Luigi pergunta, então, dá pra dizer que o Viganò é um bispo da resistência ou não é? Aí o Williamson fala, isso são apenas palavras. Se é o bispo da resistência, se é sede-vacantista, se não é, como diria Shakespeare, independente do nome da rosa. não é pra se preocupar com esse tipo de coisa. Então, bem, as pessoas ficam na contradição. Por que o padre fala que não pode ser, mas aí a hora que alguém diz que é, não, veja bem, são apenas palavras. Se são apenas palavras, pra que ficar nos atacando aí? Essa coisa como um todo, né? Então, esquisita essa história aí. Mas aqui o Luigi conclui, seria realmente interessante saber alguma opinião mais específica sobre Dom Tomás e discordar ou não nesse ponto dos sede-vacantistas práticos. Eu acho que ele está se referindo aqui a Dom Tomás, no caso, né? Mas bem, de todo modo, fica a questão aí um tanto quanto complicada, né, para todos os envolvidos aí. É complicado. Então, segundo ponto aqui, essa história de Dom Tomás dizer que não pode ser sede-vacantista, trabalhar com padre sede-vacantista, é esquisito, né? É bastante esquisito mesmo. Então peço aí que Dom Tomás e o Padre Neves se pronunciem a respeito para esclarecer como que é. O Dom Williamson, ele explicou a questão da sagração dos bispos da resistência e ele também confirmou que o Stubnitz é sede-vacantista. Isso é um tanto quanto engraçado, porque o Dom Williamson não é sede-vacantista, não tem problema ser sede-vacantista prático, o problema é ser dogmático, mas ele sagra um sede-vacantista, que é o Stubnitz, ele sagra outro sede-vacantista, apesar de ser um pouco diferente, que é o Monsieur Viganò, e ele sagra também o Monsieur Morgan, que é de uma família conhecida por ser sede-vacantista. Então, bem, você vê assim que a oposição no exterior da resistência, lá fora do Brasil, não é tão radical assim ao sede-vacantismo, né? Na Europa, principalmente, não tem problema. O problema é que aqui no Brasil, bem, como a história do sede-vacantismo brasileiro e do mosteiro nos últimos anos é uma história que tem um passado em comum, chamemos assim, tanto pelo padre Rodrigo da Silva, foi o primeiro seminarista da resistência formado na resistência, que foi ordenado por Dom Williamson, tanto pelo Frei Pedro, os monges, os franciscanos lá do mosteiro. Também as duas, talvez ainda tenha muitas paixões do lado de lá, especialmente, que da minha parte eu não tenho nada, todo mundo sabe disso. Então, talvez seja por isso, mas você vê assim, que a oposição da resistência de modo geral fora do Brasil não é de oposição real ao sede-vacantismo. Muito pelo contrário, é de uma saudável cooperação. Uma muito saudável cooperação, né? Mas o ponto aqui que é interessante, o Monsieur Williamson ele fala a razão pela qual ele sagrou alguns bispos, o Monsieur Ballini, o Monsieur Morgan e o Stubnitz, sagrou os três ali em privado. O Stubnitz, na verdade, foi público para 30 pessoas, mas só demorou um tempo até confirmar a sagração. O Dom Williamson disse que ele sagra os bispos mais ou menos de modo clandestino, porque ele acredita que daqui a 3 anos, no máximo, deve vir a Terceira Guerra Mundial, e dado as situações anteriores, como das soluções injetáveis que
trancou todo mundo dentro de casa nos últimos anos, uma possível guerra. Então pode ser que surja uma necessidade no futuro de que as comunidades venham a precisar de bispos e ele já se adianta sagrando o bispo em privado para já garantir que as pessoas terão acesso a um bispo quando vierem a precisar. Por mais que não precisem hoje, ele acredita que vão precisar, então ele já se adianta. E eu até acho bacana, gosto desse modo de pensar, uma pena que outros bispos sede-vacantistas não pensam da mesma forma. É uma estratégia inteligente, mas ele fala algumas coisas interessantes, que ele faz viagens, que ele sagra os bispos que pedem e ele respeita o sigilo dos bispos, dos padres, que aceitam ser sagrados bispos. Então o Monsieur Morgan, uma história meio esquisita ali, porque o padre Morgan disse que aceitaria ser sagrado bispo, mas seria em privado, porque os fiéis franceses não estão preparados para entender a questão da crise, da resistência. Eu não entendi muito bem o que quer dizer com isso. Fica a pergunta aí, quem sabe numa entrevista futura, tanto o Luigi ou o Monsieur Williamson esclareçam o que está acontecendo. Mas bem, agora fica aí o questionamento. Então, o Dom Williamson respeita quando um padre quer ser sagrado em privado. E ele faz viagens para garantir que vai ter bispo naqueles lugares. Dom Williamson veio ao Brasil recentemente, já é uma pessoa de uma certa idade. Eu falei aqui, perguntei, será que não teve sagração aí? Aí as pessoas falaram, Mateus tá doido, a história da carochinha e tal, mas aí ele aparece na entrevista e fala, eu sagro pessoas por aí e eu respeito se elas querem ou não que eu diga que eu a sagrei ou não. Então fica o questionamento, será que da resistência do Brasil tem um bispo ou já tem dois aqui? Fica aí a pergunta. Sagrações em privado. E aí, bem, agora chegando aqui uma parte mais, como eu diria... Olha, pra mim é a parte mais emocionante do vídeo de hoje, porque o Luigi me fez um tremendo do favor perguntando ao Bispo Williamson sobre as denúncias que eu fiz. Porque todo mundo sabe que aqui no Brasil, quem trouxe a questão do rosacrucianismo do rosacrucianismo do brasão de Dom Williamson, da ligação dele com o Nuguin, de modo, pelo menos ali, um alinhamento ideológico, e essas coisas aqui, fui eu. Ele está fazendo essas perguntas porque não é porque sede-vacantistas por aí falam esse tipo de coisa. Eu falo esse tipo de coisa, as pessoas do meu grupo falam esse tipo de coisa. Então está falando de nós restauracionistas, deixar isso bem claro. Então, obrigado, Luigi. E aí, bem, o Dom Williamson respondeu essas perguntas perguntas polêmicas. Claro que o mercurizado do Luigi não citou o meu nome, mas é a mim que ele está se referindo. Então, bem, a primeira coisa que me chamou a atenção. Tem um momento bastante engraçado do vídeo que o Luigi ele fala sobre da doutrina do René Guénon. Aí fica aquele negócio, René Guénon, René, Hegel, René Guénon. Eu vou colocar eu vou colocar esse trecho aqui agora. He's not a liberal. Or maybe he's partly liberal still. I don't know him. I don't know what he stands for. I've never studied his case. I have sympathies with him because, as you say, he's a perennialist. He wants what's perennial. He wants what goes back a long time then. Is that right? Is that why he's called a perennialist? I don't know. No, perennialist is René Guénon doctrine. I'm sorry, what? René Guénon doctrine. Something doctrine. René Guénon. René Guénon, what's the name? You don't know him? Hegel. No, René. You're saying Hegel? No, that's a friend. René? Guénon. René Guénon. Guénon. Yes? Yes, bien entendu. I've got no idea. I have no idea in my head of the ideas of René Guénon. No idea. All I know is that he's, I think, traditional without being Catholic. That's all I know about him. Muito bom. Então, Monsieur Williamson dizer, olha, eu não conheço René Guénon, só sei que ele é tradicionalista e ser católico. Olha, é difícil, tá? É difícil acreditar nessa daí, por algumas razões. Primeiro, o Padre Méramo, com o qual o próprio Monsieur Williamson já teve umas rusgas no passado, ele escreveu um livro sobre a gnose, as doutrinas heréticas, do Jean Borrellat, que é um guénoniano, e esse livro, inclusive, tem prefácio do Monsieur Tissier, falecido recentemente, do Monsieur Tissier. Então, bem, dizer que não conhece nada sobre René Guénon, assim, o mosteiro tinha que apresentar aqui, alguém tem que presentear aí o Monsieur Williamson, o livro vendido pelo mosteiro, né? Olha lá, René Guénon julgado pela tradição. Tá esgotado, eu espero que vocês tenham aí uma edição para dar de presente para Monsieur Williamson, mas esse livro aqui é vendido pelo Mosteiro da Santa Cruz. E a outra coisa também, o Jean Vaquier, ele fazia parte da Fraternidade Sacerdotal São Pio X na França. Então, bem, era bastante conhecido por lá. Os dominicanos de Avrilhers, sei disso porque o Dom Rodrigo já estudou lá, não é? Quando era seminarista.
Então, fala que todo mundo conhece a questão do René Guénon, do Jean Vacquier e tal. Aí Dom Williamson, assim, Hegel, René Guénon. René Guénon, sim, não conheço muita coisa. Difícil acreditar nessa daí, tá? Não tô dizendo que é impossível, mas difícil de acreditar. Esse aqui é o comentário que eu tenho pra fazer. A outra coisa, ele fala, eu nem conheço o pensamento do Dugin, não sou duguiniano, apenas diz que o Dugin tá certo, e assim, qual evidência tem pra esses caras aí falarem que eu sou duguiniano, que eu tô alinhado com o Dugin? Então, eu quero lembrar que algumas falas do Monsieur Williamson, por exemplo, o Monsieur Williamson fala da guerra da Santa Rússia contra a Ucrânia. Monsieur Williamson fala, o Putin é a única coisa que impede o estabelecimento total da nova ordem mundial. Então é um discurso totalmente alinhado com o discurso eurasiano da parte do Monsieur Williamson, que chega a ser vergonhoso, ridículo. É uma afronta à inteligência dos ouvintes perguntar com qual evidência eles estão falando que eu sou, que eu tô alinhado aqui com o plano russófilo e tal. Da onde que tiraram isso? Como assim? Ordenou quem? Sagrou quem, melhor dizendo? O Monsieur Viganot. O Monsieur Viganot, que esse sim está 100%, 1001% alinhado com o discurso eurasiano, duguinista, russófilo, tá? O Monsieur Viganot, que já disse coisas como que o Putin é o Catechon, ou seja, aquilo que impede a vinda do anticristo, que a Rússia seria a terceira Roma, depois da apostasia de Roma. Então assim, já foi retweetado, o Dugin já deu retweet, já divulgou as mensagens do Monsieur Viganot, falar assim, que não tem nenhuma razão para suspeitar que o Monsieur Williamson tem uma certa afinidade. É uma palhaçada. Ser bem sincero aqui, eu acho que é uma afronta da inteligência. Eu gostaria de perguntar isso cara a cara para o Monsieur Williamson. É uma pena que Dom Tomás de Aquino não me deixou fazer essas perguntas. E aí, quando faz, assim, estão dizendo que isso é duguinista. Não é verdade. Não é verdade. Não. Então, Dom Williamson falou que não é duguinista, então tá falado. Cara, né? É esquisito isso aí. Então, dizer assim que o Williamson não é russófilo por causa dessa entrevista de hoje é osso, né? É complicado bastante. E agora, o ponto auge aqui é sobre o brasão Rosa Cruz. Porque o tal do mercurizado lá, ele vai e fala, olha, olha, é a pergunta mais idiota que eu posso te fazer. Eu te mandei um e-mail, porque aqui no Brasil, os sedvacantistas estão dizendo que o senhor é Rosa Cruz, por causa do seu brasão. E aí Dom Williamson fala, mande esse povo ir pro inferno. Manda ir pro inferno. Da onde que tiraram isso? Aí Dom Williamson dizendo, olha, tem uma rosa e tem uma cruz. Mas não é porque tem uma rosa e tem uma cruz que eu sou Rosa Cruz. Então, eu não estou dizendo que o Monsieur Williamson, né? O que eu estou dizendo é o seguinte, tem uma rosa, tem uma cruz, e isso é um sinal típico de um rosa cruciano, e somado a todas as outras evidências, é possível desconfiar que talvez o Monsieur Williamson tenha algum tipo de relação com, não sei, ser infiltrado, ser membro de alguma sociedade secreta, é possível, não sei. E, aqui para deixar uma coisa bem clara, eu não inventei esse discurso. Eu não inventei essa tese. Eu não fui a primeira pessoa e nem a segunda, tá bom? Eu estou trazendo para o Brasil algo que já é muito conhecido lá fora. A primeira pessoa que falou sobre isso, que eu saiba, foi o Remy, um padre também que agora pertence à CMRI, lá no site Virgo Maria, nos anos 2007 e 2008, que fizeram alguns questionamentos a respeito do brasão e sobre uma possível simbologia Rosa Cruz no brasão de Dom Williamson. Então o primeiro lugar que isso surgiu foi na França, 2007 e 2008, pelos sedvacantistas franceses, por esse padre que não era sedvacantista da época, depois que ele foi para a CMRI, e também o padre Méramo, que é o autor do livro Contra a Gnose do Jean Borrellat. Ele já escreveu um artigo bastante extenso, eu vou colocar alguns trechos para vocês verem, denunciando o Williamson e inquirindo se ele é ou se não é o Rosa Cruz, se ele é ou não é um infiltrado. Até o Monsieur Williamson chegou a escrever um pequeno poema, fazendo uma brincadeira, respondendo essa acusação do Méramo. E, bem, eu não vou colocar o poema aqui, porque basicamente é só uma brincadeira mesmo. Tá dizendo isso, não sei o quê, babá. E assim, mas dizer que eu tô inventando como se fosse a primeira pessoa, é claro que não. O Dom Williamson sabe que já tem gente acusando ele de ser Rosa Cruz aí há muito tempo. E eu vou colocar algumas imagens aqui para vocês verem e julgarem por vocês mesmos a plausibilidade desse tipo de denúncia, tá bom, pessoal?
Primeira coisa que eu quero colocar aqui é a rosa da casa de Tudor. Por quê? Porque Dom Williamson disse que no brasão dele ele colocou uma rosa, porque a rosa é símbolo da Inglaterra. E uma cruz, porque ele ama a cruz. Olha só, né? Ele ama a cruz, aí ele botou uma rosa. Ele ama a cruz, botou uma cruz. Aí a rosa é símbolo da Inglaterra, bem. A rosa, no caso, não é símbolo da Inglaterra. É símbolo da família Tudor. Não é? É da família Tudor. Aí, bem, dizer que a rosa, que é símbolo de uma casa, de uma família, é símbolo da Inglaterra, não é, mas entende-se o que ele quer dizer. E aqui eu pergunto para vocês, olha só, Tudor Rose. Aqui a rosa da casa de Tudor, você vê aqui vários exemplos, não é? Aqui, e eu pergunto para vocês, alguém está vendo alguma cruz nessa rosa aqui? Vocês estão vendo uma cruz? Não. Ou seja, a cruz não é do brasão da casa de Tudor. A cruz não é. Isso aqui tá certo. Agora, eu vou fazer uma pergunta para vocês aqui, tá bom? Fazer uma pergunta para vocês aqui. Esse aqui é o símbolo de Lutero. Veja só. É uma rosa, é uma cruz. Ele vai falar o quê? Vai dizer o quê? Que Lutero era inglês? Que Lutero botou uma rosa aqui por causa da Inglaterra, da casa de Tudor? Então, é complicado essa história aí. É complicado dizer que, né? Então, eu não conheço, eu acho que não tem um católico tradicionalista, que vai dizer que o Lutero não era Rosa Cruz. Inclusive, temos aqui no site da Ação Restauracionista, se você digitar Lutero Rosa Cruz, vai ter um artigo que nós traduzimos, Lutero no Rosa Cruz, um gnóstico, um arqui-inimigo da igreja. E é uma prova cabal, assim, de todos os modos, que Lutero era Rosa Cruz mesmo, que toda a revolta protestante, a Revolução Protestante, foi concebida dentro dos círculos rosacrucianos da Alemanha. Então tá aqui. Você veja, até a rosa é parecida, né? Até a rosa do Lutero aqui é parecida com a do Monsieur Williamson. Aqui é a rosa da Opus Dei. Você veja, aqui tem a cruz, aí tem a rosa. E o próprio Carlos Bezerra falou que isso aqui é uma simbologia Rosa Cruz, não é? Então, aí eu pergunto, quando é a Rosa Cruz da Opus Dei, olha lá, a Rosa Cruciana. Aí quando é aqui do Lutero, é Rosa Cruciana. Aí quando é a do Monsieur Williamson, não, veja bem, não é bem assim, é porque é a Rosa da Inglaterra. Como é que é essa história? É uma coisa que eu gostaria de entender. E aqui o padre Méramo, nesse artigo, ele coloca lá o seguinte, mas essa rosa pentáculo parece ser, como a outra do septo, exatamente a mesma que aparece no escudo de Tudor, refletido na mesa redonda, na Sociedade Mesa Redonda Iniciática de Winchester. E aqui tá aqui, ó, Close Analysis, The Round Table at Winchester Castle. Ou seja, a sociedade da Mesa Redonda é uma sociedade iniciática, esotérica da Inglaterra. E aí você veja, é uma rosa de Tudor muito parecida com a do brasão de Dom Williamson. Aí então, né? Aqui o brasão de Dom Williamson. Você vê. Perguntaram isso daí nos blogs franceses, a coisa foi crescendo porque não conseguiu dar uma resposta convincente, né? Então, tá aqui o brasão, símbolo, né? Da sociedade da Mesa Redonda, que inclusive a mãe do Dom Williamson participou de uma seita cristã, a Sociedade Científica Cristã, alguma coisa assim, e alguns dos fundadores tinham uma certa ligação com essa sociedade aqui, da Mesa Redonda. O próprio Monsieur Williamson, ele que era anglicano, antes de se converter ao catolicismo, ele é filho de um pastor anglicano. Então ele tem um pai que já é falecido, né? Já é falecido, mas o pai dele era padre anglicano, não era padre de verdade, porque as ordens são inválidas dos anglicanos. Mas, bem, é uma pessoa de família anglicana, que tem uma mãe aí que é de uma seita estranha, aí tem um brasão igual esse daí, o pessoal se pergunta, né? É natural se perguntar. E aqui, esse aqui é um trecho do artigo do padre Méramo, que é um padre ordenado por Dom Lefebvre, tudo isso, tá? Não é um sério vacantista, tal, já é faleceu esse ano. Mas aí ele falou para olhem bem esse escudo. Esse escudo aqui, você veja só, as rosas, aqui 5 pétalas também, ok. Esse escudo é do MI5, a casa do James Bond, dos espiões fundados pelo satanista John Dee, nos tempos da pérfida e anticatólica Isabel, a rainha Isabel da Inglaterra. Olha só, ali no fundo, essa casa, essa rosa também. E o John Dee, ele era um agente secreto da rainha Isabel. Inclusive, o James Bond, ele é inspirado no John Dee.
o símbolo, o número do James Bond é 007, porque o John Dee assinava como 007, 0022, ball, bola, Tubal Caim, Tubal Caim, que é um nome de um demônio aí, dessas coisas cabalistas, esotéricas e tal. E aí, bem, talvez algumas pessoas saibam disso, mas o número 007 vem inspirado pelo satanista do John Dee. Quem quiser pesquisar a respeito, corra atrás, é bastante interessante esse estudo. Isso aqui não tem a ver diretamente com o Don Williamson, né? Apenas mostrando aqui a semelhança entre os brasões e uma curiosidade para vocês. Agora, para ficar bem claro aqui, eu pedi aqui para traduzir o que significa o que a Rosa Cruz significa para alguns iniciados, esotéricos, e aí vou ler aqui para vocês. O simbolismo da Rosa Cruz torna-se uma negação da redenção realizada pelo adorável sacrifício de Nosso Senhor Jesus Cristo. Seu verdadeiro significado é o selo de silêncio, a aniquilação selada sobre a própria eficácia dessa redenção. Este simbolismo visa obstruir o fluxo das próprias graças sacramentais, que os Rosa-Cruzes consideram uma abominação. O que significa, então, a rosa do silêncio selada na cruz e, precisamente, no lugar onde repousava a cabeça coroada do Senhor. Seu significado é o selo da aniquilação dos efeitos da redenção. A rosa fixada na cruz não é outra coisa senão a aniquilação da obra da cruz, e somente Lúcifer poderia ter concebido tal ideia. Somente ele foi capaz de imaginar um objetivo tão monstruoso. Esse aqui é o Doiniel, que é um dos fundadores da igreja gnóstica dos tempos modernos, né? Ele fundou uma linhagem episcopal falsa, evidentemente, do Eon Jesus, uma loucura doida dessa aí, e ele explicando o significado da Rosa Cruz, não é? Então, o que mais temos aqui? Eu já volto nesse brasão aqui, que alguns já devem saber do que se trata, mas aqui é a denúncia original do Virgo Maria, olha lá. Outubro de 2007, foi feita aqui pelo padre Marchizet, não é? Ordenado pelo arcebispo Dom Marcel Lefebvre. Se explica porque que ele fala aqui do Dom Williamson, mas não fala do brasão do Lefebvre. E aí, bem, aqui algumas coisas, daqui que eu tirei esse trecho, né? Do Rules Doniel, que é o fundador da Ordem Rosa Cruz, da Ordem Gnóstica, não é? Aqui está um exemplo de uma Rosa Cruz típica da Sociedade Rosa Cruz. E aqui algumas perguntas. Ele fala sobre esse pentagrama invertido, que é um símbolo ligado ao satanismo e ao ocultismo. E aqui, muito bem, ele mostra a diferença entre os dois brasões de Don Williamson. Esse primeiro brasão foi anunciado na revista número 123 de 98, referindo-se ao brasão que foi apresentado no dia da sagração episcopal de Don Williamson na Operação Sobrevivência. Esse aqui foi o brasão que o Dom Lefebvre aprovou, por assim dizer. E esse aqui foi o brasão publicado 4 meses antes, 12 semanas, 4 meses antes da morte de Dom Lefebvre. Então, muito bem. Esse aqui é o brasão, você veja só. Aqui ele fala uma forma menos precisa de uma rosa no meio de uma cruz. Aqui tem uma rosa, claramente, e uma cruz. E aqui é uma forma mais precisa de uma rosa com o formato exato de um pentágono no meio de uma cruz. E aqui, lembrando, aqui o símbolo, né, dos Rosa Cruz, um dos símbolos do Rosa Cruz. Então, você veja, vocês parem aqui, pensem, pergunto aqui a vocês, esse aqui que é o símbolo da Casa de Tudor, né, aqui o símbolo de Lutero, o símbolo aqui da Opus Dei, o símbolo da Sociedade da Mesa Redonda, não é? Então fica aí a pergunta, se é, se não é, mudou aqui a caligrafia. O pessoal aqui do Virgo Maria disse que essa fonte gótica das letras é um gosto já dos iniciados, alguma coisa nesse sentido, aí eu não posso saber, só estou vendendo o peixe que eu comprei, por assim dizer. Mas bem, fica aí a pergunta para o Monsieur Williamson responder como é que é essa história aí do brasão dele. Né? Porque dizer assim, vá pro inferno, não tem nada de Rosa Cruz só porque tem uma rosa e uma cruz, então complicada essa história aí. Mas não é a única coisa. Aqui, para vocês verem, o Manifesto Rosa Cruz, um livro aqui que eu encontrei na internet, do Ouroboros Press, que é outra coisa simbolicamente ligada ao ocultismo, esoterismo e tudo mais, os documentos de fundação da Ordem Rosa Cruz. Vocês vejam muito bem aqui o brasão. Tem uma cruz com escritos em hebraico,
4 rosas e um pentagrama. 1, 2, 3, 4, uma cruz e um pentagrama. Tá? Isso aqui é a Ordem Gnóstica de Paris, fundada ali no final do século XIX, 1890 mais ou menos, e gente ligada ao martinismo e coisas dessa natureza. Então olha bem esse aqui, e esse aqui é o brasão de Dom Lefebvre. Claro, aqui já é uma releitura do brasão, não é? Pode ir atrás do brasão original para vocês verem, mas vai ser a mesma coisa. Ó, uma cruz, um pentagrama, 1, 2, 3, 4. Aí você vê aqui, 1, 2, 3, 4. Aí eu pergunto, porque o Luigi falou no vídeo de hoje, não, todos os padres e bispos que estavam sendo ordenados ali na Operação Sobrevivência, em 1988, né? Eles colocaram sinais ligados à sua terra de origem. O Monsenhor Galarreta, por exemplo, colocou ali os castelos da Espanha, porque ele é espanhol. O Felé também fez alguma coisa semelhante, o Tissier e o Williamson também, olha só que maravilha, né? Colocou uma Rosa Cruz, lembrando-se da Inglaterra. Olha como Deus é maravilhoso, não é mesmo? Aí eu fico aqui a pergunta, mas aqui Dom Lefebvre, o leão, ok, é tradicional, é tranquilo. Agora, o que significa isso aqui? Alguém tem alguma resposta para isso? Alguém sabe me dizer o que significa essa cruz, essas 4 rosas e esse pentagrama? Ou eu tô vendo coisa? Eu pergunto a vocês aqui, eu tô vendo coisa ou é parecido? Porque tem umas coisas aí que tem que se explicar, né? Assim, eu acho que o pessoal sabe que o Monsenhor Lefebvre ele foi ordenado sacerdote e consagrado bispo pelas mãos do Lienart. E o Lienart era um maçom, pelo menos as acusações que pesam contra ele são fortes, que ele era maçom, 33, altamente luciferiano, tal, coisas assim bizarras do bispo que sagrou Dom Lefebvre. Isso não invalida, tá bom? Não invalida as ordens de Dom Lefebvre de modo algum, sendo verdade, não sendo assim, tem fundamento para ser, mas aí fica essa pergunta, né? Essas inscrições em hebraico aí, longe de mim de querer insinuar alguma coisa, mas a Fraternidade uma vez publicou que o pai de Dom Lefebvre morreu num campo de concentração, longe de mim querer insinuar alguma coisa, mas assim, o que está, what's happening, né? O que está acontecendo? Então, o pessoal fala aí de brasão, aqui eu estou provando aqui com imagens que não fui eu que inventei essas acusações, né, que os brasileiros estão dizendo por aí, já tem gente dizendo isso por aí há mais de 20 anos, né? Quase 20 anos isso aí. E bem, espero que vocês estudem e se questionem, ver se tem fundamento ou não. Deixa aqui no comentário se você acha que tem a sua opinião. E aqui, deixar também um segundo anexo, que é um grande diagrama que o pessoal do Virgo Maria fez para ligar toda a questão aqui do Monsenhor Williamson, e vamos tentar dar uma olhada. Olha, o Monsenhor Williamson, ele estudou em Cambridge. Cambridge, parece que o Aleister Crowley, que é um satanista extremamente conhecido, também estudou em Cambridge. Cambridge é um local que teve os 5 espiões de Cambridge, né? Que era ligado à KGB e coisas do gênero. E o Monsenhor Williamson teve como tutor o Malcolm Muggeridge, que era professor em Cambridge. E o Malcolm Muggeridge era do serviço de inteligência secreto, ele mesmo era casado com uma mulher que... Vão acompanhando aqui a linha de raciocínio, tá? Ele era casado com uma mulher que era filha dos fundadores da Sociedade Fabiana, também ligados aí com a Sociedade Teosófica, Socialismo Teosófico inglês. O Muggeridge, ele mesmo fez parte do MI5, né, o MI5, ou MI6, eu acho, do Serviço Secreto inglês. Tem coisa muito estranha nisso daí, tá entendendo? Tem que ver bem direitinho essa história aí. Mas ficam um monte de perguntas aqui não respondidas pelo Monsenhor Williamson e que não respondeu de modo algum. Na verdade, tem muita coisa ainda que o Monsenhor Williamson não respondeu. Porque falaram, estão acusando o senhor, Vossa Excelência aqui de ser isso e aquilo outro. Mas ele não falou, por exemplo, do avô dele, que nas palavras do Dom Williamson era maçom. Dom Williamson falou numa entrevista recente, aí, uns tempos atrás, que ele tem sangue maçom, que ele é revolucionário, que o sangue da revolução corre nas veias dele já tem bastante tempo. Fica o questionamento. É mais uma coisa aí para ir responder. Não falou, por exemplo, do caso do Ruth Goit. Não falou que ele mora com um pedófilo na Inglaterra, né, que mora na mesma casa que ele. Não é uma acusação minha, isso aí já está público, já tem os documentários da TV sueca falando sobre esse tema. Não falou do Ruth Goit, dos seminaristas homossexuais que ele acobertou dentro do seminário. Não falou dos rabinos ligados a Dugin que ele levava para dar conferência no seminário da Fraternidade nos Estados Unidos na década de 80. Tem um monte de coisa que não respondeu ainda. Então, assim,
Se o Luiz tiver oportunidade, tiver aí o interesse de explicar pra gente algumas coisas, perguntar, por exemplo, a Dom Williams o que ele acha do brasão Dom Lefebvre, se tem fundamento, se não tem fundamento, se tem uma explicação razoável aí para o que Dom Lefebvre quis fazer com esse brasão, mas vai que tenha tido uma conversa, tenha explicado para ele, né? Tem um monte de coisa para explicar, o Malcolm Muggeridge, a ligação de Cambridge, a mãe que fazia parte de uma sociedade ocultista. Então, a gente pergunta como que esse tanto de coisa passa e o pessoal ainda acredita que não tem nenhum problema acontecendo na resistência, né? Vamos ver o que mais. Aqui para recomendação final aqui para vocês, recomendo que vocês leiam o livro do Padre Méramo, As Heresias da Gnose, do professor Jean Borrellat. Esse livro já está disponível na Biblioteca da Ação Restauracionista, vou deixar o link aqui embaixo para vocês acompanharem também. E eu gostaria muito, tem um pedido aqui que eu gostaria de fazer a uma pessoa muito especial, já um querido do canal, uma pessoa que eu gosto bastante, que é o professor Carlos Bezerra. Carlos Bezerra, que falou aí na reunião secreta dele. Ele falou numa reunião secreta que teve a participação especial do Christian Araújo, que ele tinha conversado com o Monsieur Williamson, que o Monsieur Williamson tinha confirmado a sagração do Viganô, que ele tinha falado, tinha alertado a autoridade, as altas autoridades da resistência, sobre essa ligação com a Rússia, os perigos da Rússia e tudo mais, e que não estava sendo ouvido e não sei o quê. E aí aparece a entrevista no Thread Talk e tal. Então, eu queria muito escutar a opinião do professor Carlos Bezerra. Por exemplo, essa questão do rosacrucianismo seria muito bom, porque ele foi uma das pessoas que deu strike no meu vídeo, porque eu falei, olha, bom o vídeo do Bezerra, mas eu queria ouvir a opinião dele, né? Porque quando é Rosa Cruz no brasão, no símbolo da Opus Dei, aí é Rosa Cruz, infiltrado, gnóstico. Quando é no do Dom Williams, no Dom Lefebvre, opa, não vi, não sei como é que é. Então, peço aqui a opinião. É da casa de Tudor? Tem a ver aí com a sociedade da mesa redonda? Segundo aqui a denúncia do Padre Méramo? O Padre Méramo não é uma pessoa de credibilidade? Fica aqui o questionamento. Gostaria muito de ouvir a opinião do professor Carlos Bezerra. Um grande abraço. Então, pessoal, o vídeo de hoje é isso. Agradecer aqui ao Mercurizado por essa excelente entrevista. Espero que vocês tenham gostado desse nosso vídeo. Fica aqui a nossa pergunta. Quem sabe aí deixamos as portas abertas para uma entrevista com o Dom Williamson ou com o Dom Tomás de Aquino no futuro. Por que não? Não é mesmo? Afinal, se o problema é ser sede vacantista dogmático, assim, nós somos práticos e tá tudo certo, faz um acordo aqui entre a gente conversa, faz aí, toma uma junto e escreve aí, faz uma entrevista, alguma coisa desse sentido. Qual o problema? Não é mesmo? Eu já trabalho aí com o Padre Neves, então bem. Se é isso, vamos sentar aí, conversar, fazer uma entrevista, fazer umas perguntas para vocês, a gente grava aí, não tem nenhum problema. Depois cada um segue sua vida e tá tudo certo. Não é isso? Pessoal, no vídeo de hoje é isso. Comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo, achou desse react de alguns trechos dos nossos comentários, o que você achou da entrevista do Williamson, se você sabe de mais alguma coisa, e curta, compartilha, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações. Por hoje é isso, pessoal. Forte abraço a todos, só Cristo é Rei, não vai ter Halimã. Tchau, tchau.